A Constituição da República de 1988 organizou o Brasil como um Estado democrático de direito, determinando princípios e diretrizes para uma administração pública compatível com essa opção política. Uma vez estabelecida a estruturação política do Estado, fez-se necessária uma organização administrativa que lhe garantisse condições de funcionamento com base nos fundamentos constitucionais. Nesse sentido, ao materializar a opção de governo em uma democracia representativa, o Constituinte previu que os candidatos eleitos seriam detentores de legitimidade e responsabilidade política. O contexto atual brasileiro, porém, é de desconexão entre a vontade do povo e as opções políticas e administrativas de seus supostos representantes. Com o aparelhamento da máquina administrativa e a governança partidária, há uma sobreposição dos interesses privados sobre os públicos, resultando na manutenção de privilégios para pequenos grupos e desigualdade social cada vez maior, além do desvirtuamento dos conceitos de república e democracia. Vejamos como se opera essa desconexão. O artigo 37 da Constituição de 88, alterado pela Emenda Constitucional 19, estabelece que a administração pública deverá observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ainda, seu inciso 5º estatui que as funções de confiança e os cargos em comissão, além de observarem critérios legais para serem preenchidos, destinam-se unicamente às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Assim, para que haja nomeação a cargos considerados de confiança, dispôs o Constituinte que rigorosos critérios devem ser observados, de modo a não se inflacionar nem burocratizar o funcionamento da máquina administrativa e com vistas a concretizar uma efetiva governança democrática. Por governança, entende-se o conjunto de mecanismos que gera ampliação do círculo de atores ligados ao processo decisório e procura sistemática de soluções legítimas, relacionando-se com conceitos advindos da ciência administrativa e da ciência política. Governança democrática, por sua vez, é a arquitetura processual da gestão, fundada na integração e interação entre atores públicos, privados e sociais, com vistas à consecução de uma governança pública legítima. Contudo, o que observamos, na verdade, é um aparelhamento da máquina administrativa, ou seja, um abarrotamento e da burocracia estatal por meio da nomeação desenfreada de cargos de confiança. Tal aparelhamento conduz a uma governança partidária em que o exercício da administração e do poder de governo acaba concentrado nas mãos dos partidos políticos. Em reportagem intitulada A Insustentável Máquina do Governo, de março de 2015, a revista Isto É apresentou dados que ilustram o agigantamento do ente público. Somados, os 39 ministérios em atividade à época da publicação empregavam um total de 891.949 servidores, dos quais mais de 113 mil ocupavam funções comissionadas e cargos de confiança. A despesa com os salários dos servidores ministeriais atingia 214 bilhões de reais por ano. Outra faceta relevante do aparelhamento estatal e da governança partidária é o presidencialismo de coalizão. A expressão foi cunhada em 88 pelo cientista político Sérgio Abranches e descreve um Estado presidencialista no qual o poder parlamentar se encontra fragmentado entre múltiplos partidos políticos. É o que ocorre no Brasil, onde mais de 20 legendas diferentes ocupam cadeiras no Congresso Nacional. Consequentemente, para que não encontre resistência por parte do Legislativo e tenha condições mínimas de governabilidade, o chefe do Executivo é levado a costurar alianças com representantes de diferentes partidos e filiações ideológicas, o que frequentemente resulta em uma base de governo contraditória, com constantes embates entre as forças políticas diferentes que a constituem e desobediência às diretrizes ideológicas apresentadas ao eleitorado que elegeu o presidente. É esse o dilema institucional descrito por Abranches. Mesmo que tenha sido eleito pelo voto direto, o chefe do Executivo permanece refém do Congresso. Em tese, poderia-se argumentar que o presidencialismo de coalizão é benéfico para as instituições político-jurídicas, uma vez que promove a união suprapartidária e supraideológica de agentes públicos para a consecução de objetivos comuns. O que a experiência revela, porém, é que essa união raramente termina por concretizar o interesse coletivo. Na verdade, em vez disso, o presidencialismo de coalizão tem contribuído para a subsunção da máquina estatal a interesses particulares, para a retroalimentação da governança partidária e para o enfraquecimento da democracia. Em primeiro lugar, porque as alianças formadas pelo Executivo são, por vezes, tão heterogêneas que resultam em concessões nocivas. Para garantir a governabilidade, abre-se mão de muitas das bases e propostas apresentadas ao eleitorado na fase de campanha, além de conduzir ao esvaziamento do debate político, ideológico e filosófico que deve pautar o processo democrático. Isso também aprofunda o abismo que separa representantes e representados, levando ao desprestígio generalizado das instituições públicas frente àqueles cujos interesses elas se propõem a resguardar. Esse é o mundo que Deus deu. Eu não quero viver
viver assim, mastigar desilusão. Este abismo social requer atenção, foco, força e fé. Já falou meu irmão, meninos mimados não podem reger a nação. Eu não quero viver assim. Além disso, essa coalizão de agentes públicos transforma a máquina estatal em moeda de troca. Votos, verbas públicas e cargos de confiança são negociados de acordo com desígnios particulares. Isso contribui para o agigantamento da máquina estatal, já que induz à criação de inúmeros postos de trabalho para aliados e protegidos políticos, e também para minar a eficiência das instituições públicas, já que as nomeações não obedecem a critérios técnicos e de competência, a exemplo do que se viu recentemente na Operação Carne Fraca. Analisando a experiência política brasileira moderna, o caso mais emblemático que reflete as dificuldades enfrentadas nesse sistema de governança partidária e presidencialismo de coalizão é o do governo Dilma Rousseff. Entre 2003 e 2016, os brasileiros presenciaram um processo gradual em que o Partido dos Trabalhadores, que se manteve por 13 anos ocupando o mais alto cargo do Executivo, Presidência da República, perdeu o apoio no Congresso Nacional, o que impossibilitou a aprovação de projetos de lei essenciais para o seu programa de governo. Esses 13 anos de poder terminaram com o impeachment da presidente Dilma Rousseff, sendo o cargo de presidente ocupado pelo vice Michel Temer, do PMDB. Os últimos anos do governo Dilma mostraram o quanto a governança partidária é forte no nosso sistema político, tornando o executivo refém do legislativo, de modo que a perda da maioria parlamentar pode levar a imobilismo e paralisia do poder público. No período anterior ao impeachment da ex-presidente, o Planalto já havia sofrido uma série de derrotas na Câmara dos Deputados em projetos como o que destinava os royalties do petróleo para a educação e o que reformava o Código Florestal. Para ilustrar os episódios mais recentes de conflito entre executivo e legislativo, que evidenciam a governança partidária, é interessante observar como a mídia brasileira tratou o assunto. O texto Métricas para o Presidencialismo Multipartidário, publicado no caderno Ilustríssima da Folha de São Paulo em dezembro de 2016, traz uma análise sobre os fatores que levaram à crise do governo da última presidente eleita no país. Há vários diagnósticos para a profunda crise política que assolou o Brasil após a reeleição da presidente Dilma Rousseff em 2014. Uma possibilidade é que o natural processo evolutivo do jogo político tenha produzido, como resultado mecânico das atuais regras eleitorais, crescimento contínuo da fragmentação partidária, o que acabou por inviabilizar a governabilidade. A ascensão do PT ao Planalto produziu um modelo de gestão de coalizão muito peculiar, isso é, fora do normal. Caracterizou-se por um grande número de parceiros ideologicamente heterogêneos, pela concentração de poder e de recursos no partido hegemônico e pela má distribuição de poder dentro da coalizão. O resultado de coalizões muito heterogêneas e com menor compartilhamento do governo é um custo maior de governabilidade, em especial por causa do uso do varejão, estratégia de compartilhamento através da execução de emendas de autoria dos parlamentares em troca de aprovação de projetos específicos, como estratégia prevalente de negociação. O aparelhamento político partidário que descrevemos viola uma série de princípios que devem reger a administração pública, como legalidade, moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiência, enumerados no artigo 37, caput da Constituição, e o da supremacia do interesse público sobre o privado. Além disso, considerando a moralidade administrativa como uma moral jurídica, vinculada não às convicções íntimas do agente público, mas à noção de atuação adequada e ética existente no grupo social, representando os princípios da boa-fé, lealdade e probidade, percebe-se que um aparelho de Estado em que cargos são moeda de troca para favores políticos, pouco ou nenhum compromisso tem com a moralidade administrativa. Para garantir a estrutura do Estado e seu funcionamento, precisamos encontrar meios de superar os problemas relacionados ao aparelhamento da máquina pública e à governança partidária, como, por exemplo, limitar o poder dos agentes administrativos. A limitação ocorre de 3 maneiras: vertical, horizontal e a limitação por controle interno. A limitação vertical ocorre por freios sociais, ações como eleições, denúncias ao Ministério Público ou ações coletivas. Ideias ligadas diretamente ao controle vertical, como a proposta de orçamento participativo, ajudam a descentralizar e democratizar o modelo de gestão pública, favorecendo a governança democrática. A limitação horizontal é feita por instituições que supervisionam atividades e aplicam sanções. Algumas dessas entidades são o Ministério Público, o Tribunal de Contas e as controladorias. Ideias ligadas ao controle horizontal seriam, por exemplo, a criação de novas agências reguladoras, como a Agência Nacional de Serviços de Correios, ANSEC, a Agência Reguladora Nuclear Brasileira, ARNB, e a Agência Nacional de Mineração, ANM.
A terceira limitação é a por controle interno exercido pelo Poder Executivo ou órgãos de administração sobre suas próprias atividades. Esse controle ocorre com a revisão de operações contábeis e a avaliação de resultados, entre outros. O sucesso no controle interno está diretamente ligado aos mecanismos desse controle. São mecanismos positivos a diminuição de custos para a obtenção de dados qualificados e informações, sua organização sistêmica e a busca por conhecimento técnico e organizacional. O controle interno pode, assim, diminuir a corrupção entre agentes administrativos e auxiliar no combate à corrupção envolvendo agentes políticos. Outras propostas incluem a adoção de planos de demissão voluntária, PDVs, e programas de aposentadoria, iniciativas que visam enxugar os quadros das empresas públicas com excesso de pessoal, reduzindo o risco de aparelhamento da administração pública por servidores tecnicamente desqualificados. Em síntese, observa-se a necessidade de exercer controle administrativo e de limitar o poder dos agentes administrativos para combater casos de não observância do interesse público.